galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e estamos chegando aqui com mais um vídeo do quadro Temas Aleatórios. Pois é, na semana passada eu fiz um vídeo aí falando a respeito dos Paradiso 1350 da Expresso Nordeste e surgiram alguns comentários naquele vídeo sugerindo que eu fizesse um outro vídeo falando sobre quais são exatamente as aplicações dos tipos diferentes de ônibus, né? Para que cada tipo de ônibus serve exatamente, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, e é isso que eu vou trazer para vocês no Temas Aleatórios de hoje. Eu dividi os ônibus rodoviários em 5 categorias, né? Essa é uma avaliação minha, né? É a minha forma de ver os tipos de ônibus, pode ser que você tenha uma forma diferente, é perfeitamente normal, mas então eu resolvi apresentar para vocês quais são as grandes vantagens e desvantagens de cada modelo e por que determinados modelos são mais usados para uma coisa e outros para outras, enfim. Então solta a vinheta do canal e na volta vamos conhecer aí as categorias de ônibus e para que cada tipo serve. Nós temos vários tipos de ônibus rodoviários, e cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Nesse vídeo eu vou explicar cada uma delas e acho que isso vai ajudar vocês a entenderem algumas tendências, tipo, por que algumas empresas só têm DDs e LDs na frota, enquanto outras empresas não se interessam por esses modelos. Porque hoje em dia toda empresa investe, mesmo que pouco, em ter DDs na sua frota. Começando pelo básico, eu, William, classifico os ônibus rodoviários em 5 categorias: baixo, médio, intermediário, LD e DD. Na categoria dos baixos eu coloco modelos como o Viagem G7 1050, o Paradiso New G7 1050, o Paradiso G8 1050, o Campione 3.45, o Campione Invictus 1050, o Elbus 340, o Vistabus 340, o Irizarry 6350, o Roma M4 e o Roma R4. Esse tipo de veículo é mais indicado para fazer operações de curtas e médias distâncias com algumas limitações. Isso porque quanto mais longa a viagem, mais bagagem os passageiros costumam levar. Como os veículos dessa categoria possuem bagageiros menores, não conseguir transportar grandes volumes de bagagem acaba sendo a grande limitação deles. Por outro lado, o fato de terem dimensões menores lhes garantem serem mais leves, terem melhor estabilidade na pista, consomem menos combustível, são veículos mais fáceis de dirigir, principalmente dentro de centros urbanos, e por serem veículos mais simples, acabam tendo custo de aquisição e de manutenção mais baixo também. Na categoria de rodoviários médios eu coloco o Paradiso New G7 1200, o Paradiso G8 1200, o Campione Invictus 1200, o Vistabus 360, o Irizarry 6370 e o Roma R6. Os veículos dessa categoria podem rodar médias e longas distâncias sem grandes limitações. Podem ser utilizados em curtas distâncias, mas sem a mesma eficiência dos veículos da categoria anterior. São extremamente versáteis e por isso são os modelos mais vendidos. Embora tenham bagageiros de tamanho bem aceitável, transportar grandes volumes também pode ser uma limitação para eles. Na categoria de veículos intermediários, temos opções como o Paradiso New G7 1350, o Paradiso G8 1350, o Roma R8, o Irizarry 6390, o Irizarry 6390 Plus, o Irizarry 6S e o Irizarry 6S Plus. A vantagem dessa categoria são os bagageiros levemente mais amplos que os ônibus da categoria anterior, além de possuírem pequenos bagageiros localizados acima das rodas. São indicados para empresas que transportam grandes volumes de encomenda, mas não querem gastar muito mais no custo de aquisição para comprar um LD. As desvantagens dos modelos dessa categoria é que eles são maiores, menos estáveis, mais pesados que os da categoria anterior, resultando em mais consumo de combustível. Além, claro, deles terem um custo de aquisição maior também. Das 5 categorias, essa é a que possui o menor volume de vendas.
Agora vamos falar dos LDs. Eu acho que vocês vão se surpreender com o real motivo pelo qual as empresas compram tanto LD hoje em dia. Nessa categoria temos Paradiso Neo G7 1600 LD, Paradiso G8 1600 LD, Campione Invictus HD e o VistaBus 400. As principais vantagens de um LD são basicamente duas. Primeiro, obviamente, os bagageiros. Como eles são enormes, é possível levar mais volume de bagagens que nos modelos das categorias anteriores, ou até mesmo levar o mesmo volume, porém de uma forma mais organizada. A outra grande vantagem dos LDs é que eles possuem atrás da cabine do motorista um local que pode ser utilizado para descanso quando os motoristas viajam em dupla. E essa característica é fundamental para viabilizar a operação de várias empresas. Grandes exemplos são Catedral, Satélite Norte, Real Maia. Essas empresas podem rodar grandes distâncias sem a necessidade de terem garagens ou pontos de apoio para fazerem trocas de motoristas ao longo do trajeto. Vão dois motoristas e eles vão se revezando. Geralmente eles se revezam ali a cada 6 horas, né? Você passa 6 horas dormindo, depois passa 6 horas dirigindo. E o revezamento vai ocorrendo até o final da viagem. Então por isso que a gente vê que várias dessas novas empresas, grandes ou pequenas, que operam rotas longas, só trabalham com LDs e DDs. É pela possibilidade que eles dão de se ir muito longe, sem necessidade de ter várias estruturas ao longo do caminho para você ir trocando de motorista. Uma última vantagem pequena dos LDs é que eles comportam mais assentos que um ônibus das categorias anteriores, mas a diferença é bem pequena. Exemplo, no serviço executivo dos ônibus das categorias anteriores cabem até 46 assentos, no LD cabe até 48. No serviço semileito das categorias anteriores cabe até 42 assentos, no LD 44. No serviço leito das categorias anteriores, até 26 poltronas. No LD dá para pôr 28 e tem empresas que dão aquela apertadinha para caber 31. E quais são então as desvantagens de um LD? Por ser um veículo mais alto, ele tem menos estabilidade e não pode circular por qualquer via. Por ser mais pesado, ele consome mais combustível e acaba podendo carregar menos peso, embora possa carregar mais volume. Eu expliquei isso no vídeo que eu postei no final de semana passado, eu vou deixar o vídeo aí na descrição para você entender melhor esse contexto. Continuando nas desvantagens, a posição do motorista diminui um pouco o campo de visão para ele perceber o que ocorre mais à frente, além de trazer mais riscos a ele em caso de acidente. E por último, o custo de aquisição é superior aos modelos das categorias anteriores. Hora de falar da cereja do bolo dos DDs. Nessa categoria temos Paradiso Neo G7 1800 DD, Paradiso G8 1800 DD, Campione Invictus DD e VistaBus DD. Um DD oferece muitas vantagens independente do tipo de operação da empresa. Primeira vantagem, permite que você ofereça dois tipos de serviço com um ônibus só e atenda a públicos diferentes ao mesmo tempo, colocando um tipo de serviço no piso de cima e outro tipo de serviço no piso de baixo. Segunda vantagem, em linhas que têm muitos horários, 2 DDs conseguem substituir 3 ônibus das categorias anteriores. Um bom exemplo disso é o que tem sido feito na linha São Paulo Vitória da Conquista pelo Grupo Águia Branca. Nessa linha rodam DDs que são semileito, eles têm 48 poltronas em cima e 16 embaixo, são 64 poltronas no total. 2 desses DDs têm juntos 128 assentos. 3 veículos semileito, de 42 poltronas, teriam 126. E isso traz uma grande economia para a empresa, porque ela vai transportar o mesmo número de pessoas, mas em vez de gastar combustível para 3 ônibus, ela só vai gastar com 2. Em vez de dar manutenção em 3 ônibus, ela só vai fazer em 2. Em vez de contratar motoristas para dirigir 3 ônibus, ela só precisa contratar para 2. Além de outros custos que são reduzidos. Assim como nos LDs, também há um espaço atrás da cabine que pode ser aproveitado para o descanso quando os motoristas viajam em dupla. E quais são então as desvantagens? Bom, um DD tem todas as desvantagens que um LD tem e mais uma: a falta de espaço para bagagens. Os bagageiros dos DDs são bem limitados. Eu imagino que deve dar bastante trabalho para o pessoal da Águia Branca, que tem que pôr hoje em 2 DDs a quantidade de bagagens que antes era levada em 3 carros médios.
Algumas empresas como a Expresso Itamaraty, por exemplo, tentam contornar isso reduzindo o salão de passageiros do piso de baixo, criando um espaço para um bagageiro extra. Mas aí você reduz, uma das vantagens, que é poder levar mais passageiros. Bom, então resumidamente falando, essas são as vantagens e limitações de cada tipo de ônibus, e através delas a gente consegue entender para qual tipo de operação cada um deles foi desenhado e por que algumas empresas apostam mais em alguns modelos e outras empresas preferem trabalhar com outros. Bom galera, finalizamos mais um vídeo aqui do canal, hoje no Temas Aleatórios, trazendo para vocês aí os tipos de ônibus que existem, e para que cada um deles serve, quais são as limitações e vantagens aí de cada um. Se você souber mais vantagens e desvantagens desses modelos, sinta-se à vontade para deixar aí nos comentários, eu sempre dou uma lida aí nos comentários, porque eu também aprendo bastante aí com vocês. Então é isso galera, se você gostou do vídeo deixa seu like, que ele é importante pra gente, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, se você não for inscrito ainda inscreva-se no canal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do quadro Temas Aleatórios. Fui!